Oi, gente. Pois é, quando a gente acha que as coisas não podem mais piorar, e elas sempre podem piorar, não é? Tem uma queda aí gigantesca no preço do petróleo, isso deve pressionar uma nova alta do dólar, problemas para a economia brasileira, queda no mercado de ações, enfim, é uma crise, pode gerar até uma crise econômica mundial. E eu que estava aqui administrando ainda a tristeza da traição das lideranças, de parte das lideranças afrodescendentes lá nos Estados Unidos, né, a gente tem agora essa novidade também bastante complicada. Talvez a única notícia boa, que eu não sei se eu faço vídeo sobre isso, mas talvez eu faça, foi que Jesse Jackson fez um discurso maravilhoso de apoio a Bernie Sanders lá nos Estados Unidos. Então, teve uma notícia boa, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso mais à frente aí, para pelo menos a gente ter alguma coisa de boa para falar, não é? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobim e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado. Eu vou direto para a notícia, então vamos lá. O preço do petróleo, não é, cai 30% e a semana pode ter crash no mercado financeiro. Essa semana será também dramática no mercado financeiro depois que o fracasso de uma negociação entre a Rússia e a OPEC provocou uma queda de 30% nos preços de petróleo. Índices de futuro de ações já apontam para novas quedas recordes. Os brasileiros que investem em ações, especialmente da Petrobras, podem se preparar para quedas recordes nos preços dos ativos nessa segunda-feira. Isso por quê? Né? Isso porque os preços do petróleo registram queda de 30% neste domingo. Uma das maiores da história, depois que a Rússia de Vladimir Putin se negou a conter sua produção para elevar os preços do barril. Antes cotado a $45, ele agora é negociado ao redor de $30, o que afetará duramente as ações da Petrobras, assim como de todas as commodities. A tendência é de queda acentuada nas bolsas de todo o mundo, de uma nova alta do dólar no Brasil, que ampliará a pressão sobre Jair Bolsonaro, que entregou o PIBinho de 1,1% em seu primeiro ano e, ao lado de Paulo Guedes, se mostra incapaz de administrar a questão cambial. Não será surpresa se de fato o dólar se aproximar de R$5 no Brasil. Sendo que vale a pena dizer que já chegou a 5 nas casas de câmbio, né? Ele só não está a 5, enfim. E tem um detalhe, né? Cadê? Que a economista Laura Carvalho colocou um tweet dizendo o seguinte: apertem os cintos que a semana vai começar bem difícil para a nossa economia. Essa coisa de apertar os cintos faz eu lembrar o seguinte, que apertem os cintos, o piloto sumiu, ou seria o presidente, ou seria o posto Ipiranga, né? Onde é que está esse pessoal? É engraçado, né? É engraçado, para não dizer trágico, Trazendo mais detalhes sobre isso, né? O petróleo do tipo Brent, ele abriu o pregão em queda de mais de 30%, derrubando o preço para perto de $30 por barril. A maior desvalorização desde a Guerra do Golfo, em 1991, quando o preço chegou a cair 34,77%. Após os primeiros negócios, o tombo diminuía para cerca de 20%, levando a cotação do Brent para a faixa de $36. Os contratos do Brent são negociados na Bolsa de Londres, que abriu às 23 horas, né, do horário local, 20 horas de Brasília. Esse é o menor valor do Brent desde 2016. A forte queda do petróleo contamina também o mercado de ações, como eu já tinha dito, né? As bolsas asiáticas recuaram por volta de 4% nos primeiros negócios, queda equivalente dos contratos futuros dos índices americanos do Dow Jones. Analistas de mercado financeiro alertam, porém que a brusca queda pode ser amenizada ao longo do pregão, isso porque o início dos negócios tem volume reduzido de investidores, deixando as oscilações de mercado mais bruscas. O forte recuo reflete a decisão da petroleira da Arábia Saudita também, a Saudi Aramco, de elevar sua produção e oferecer descontos a compradores justamente quando a discussão entre países produtores era pela redução de oferta. A decisão configura uma guerra de preços em retaliação à Rússia, que na sexta-feira se recusou a fechar um acordo com a OPEC para reduzir a produção de petróleo. O movimento seria uma forma do cartel para evitar uma nova desvalorização da commodity frente à perspectiva de redução de demanda em um ambiente que o coronavírus poderá desacelerar a economia mundial. Uma pandemia pode contribuir para isso, né?
Segundo o relatório do banco Goldman Sachs, a guerra de preços poderá manter o valor do petróleo ao redor de $30 por barril no segundo e no terceiro semestre desse ano. O banco não descarta também que a cotação pode beirar os $20 por barril. A Rússia, se cair para $20, é crash mundial. A Rússia, que desde 2016 era aliada da Arábia Saudita e da OPEC, a fim de ajudar a afirmar o mercado de petróleo, rejeitou apelos por um corte de quase 4% na produção mundial, o que exigiria novas reduções em sua produção, já que a queda acentuada na demanda por parte do setor de aviação e transportes resultou em baixa de mais de 1/3 nos preços da matéria-prima de janeiro para cá. A OPEC e a Rússia estão contemplando o abismo, disse Elima Croft, da RBC Capital Markets. Pode ser o fim da aliança entre sauditas e russos, mas não está claro o que Moscou teria a ganhar se decidir atear fogo à casa. Pois é. Que situação, hein, gente? Que situação. E isso vai colocar, né, realmente uma pressão muito grande sobre o governo Bolsonaro. Mas o governo Bolsonaro, como eu disse no início desse vídeo, né, no meados do vídeo, na verdade, é o governo, apertem os cintos, o presidente, o posto Ipiranga sumiram. Né? Não tenho o que dizer, não tenho o que falar em relação... Quando abrem a boca para falar, normalmente é besteira, tipo o Paulo Guedes dizendo... Como foi que ele falou? Espera que eu vou pegar a matéria aqui, porque eu não vou ler a matéria toda, porque eu não tenho um saco para ficar ouvindo Paulo Guedes, né? Mas Paulo Guedes falou que... Guedes volta a dizer que o câmbio é flutuante e que não há nada de errado com o dólar. Não há nada de errado com o dólar disparar e isso desvalorizar brutalmente o salário dos brasileiros. E o salário dos brasileiros, em termos mundiais, né, e o nosso dinheiro valer muito menos. E esse é o super-ministro da Economia. O que dizer diante de uma fala como essa? Eu não sei nem como reagir, porque ela questiona a mais elementar base econômica mundial. Quer dizer, se a disparada do dólar reduz o valor da nossa moeda e nós estamos tendo já inflação. Então, e isso está deprimindo ainda mais o consumo que já está em depressão no Brasil há anos. E eles prometeram para a gente que é reforma trabalhista, que é reforma da Previdência, que é ajuste fiscal, que teto de gastos, que políticas de austeridade iriam fazer o Brasil retomar um crescimento e retomar, não é, a atividade industrial e tudo mais. Vocês estão vendo alguma coisa disso? Quer dizer, pelo menos serve para uma coisa, né? Serve para mostrar que essa tese não tem nada a ver. É uma tese, é uma verdadeira barca furada. Mas eu vou ser sincero com vocês, tem gente que... Eu já vi gente dizendo isso em redes sociais, em WhatsApp, dizendo assim, tem que deixar esse governo ir até o fim e mostrar o fracasso completo da política liberal para o povo aprender. Eu não compactuo com esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que lutar agora para transformações, para pressionar o Congresso, para pressionar... eu sei que vai ser quase impossível que eles façam alguma coisa boa, mas a gente tem que pressionar e mostrar que está do lado da população pobre, que está do lado da classe trabalhadora e não ficar batendo palma para a tragédia. Porque fica parecendo que a gente não liga. A gente liga mais para os objetivos políticos do campo progressista do que para o sofrimento da classe trabalhadora, e eu não compactuo com essa ideologia de jeito nenhum. De jeito nenhum. A classe trabalhadora e os mais pobres do Brasil são aqueles que serão os mais prejudicados por uma crise, mais prejudicados por um crash, como são sempre os mais prejudicados por enchentes, por epidemias. São sempre os mais pobres e a classe trabalhadora. E a minha solidariedade me impede de ficar só esperando eles levarem esse navio
para um naufrágio e bater no iceberg. E ficar assim, tá vendo? Eu não disse que ia bater no iceberg? Olha só, bateu no iceberg. Ha, 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 ha. Não. Não, esse não pode ser o nosso papel. Por isso que eu sempre questionei as pessoas que diziam: ah, você está torcendo contra o Brasil, contra o governo. Não, não. Eu não aceito esse tipo de coisa. Eu estou criticando porque eu estou vendo esse governo levando a gente para o buraco. E eu estou, junto com as pessoas que mais sofrem, estamos indo junto, sendo carregados para dentro do buraco com eles. Não é porque eu torço para cair no buraco, não. Não, eu quero evitar o buraco. Eu quero evitar a crise. Eu queria muito que tivesse sido aprovada uma reforma tributária progressiva. E se fosse aprovada dentro do governo Guedes, com todas as críticas a todas as outras dimensões, eu teria dito, olha, pelo menos isso eles aprovaram. Isso vai ajudar. Por uma questão de honestidade, porque para mim, o sofrimento da população mais pobre, as dificuldades da classe trabalhadora e o impacto que isso tem na vida real de milhões de pessoas é muito mais importante do que quem está no poder. Agora, é óbvio que com essa turma no poder, coisa boa não vai sair. Porque eles têm o rabo preso com as grandes corporações empresariais, com os bancos, com as grandes empresas. Eles estão com o rabo preso com essa agenda que leva a gente para dentro do buraco. Enfim. Era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Um abração.